Shalom, amados! Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor e a Ele toda a adoração. É muito bom estar na presença de Deus, na casa do Senhor, para engrandecer aquele que vive para todo sempre. Amém? Amém. Amém. Abra comigo a palavra do Senhor. Desculpe. Em Efésios capítulo 6, versículo 10. Aleluia. Efésios 6, versículo 10, diz assim a palavra do nosso Deus. E finalmente, meus irmãos, o apóstolo Paulo falando conosco: sede fortes no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual em regiões celestiais. Até aqui, pode se sentar. O apóstolo Paulo está nos aconselhando a ser firmes, a estar revestidos, a ter a sua vida com Deus preparada, fortalecida, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, não é contra as pessoas, é isso que ele quer dizer. A minha luta não é contra o ser humano, mas contra o inimigo da minha alma, contra o inimigo da tua alma. E nós precisamos observar a palavra de Deus e deixar que aquilo que Ele está nos ensinando, o Senhor nos ensina, para colocarmos em prática, para sermos revestidos, para sermos fortalecidos, para estarmos firmes diante de qualquer situação que se levante contra nós. O Senhor quer, neste dia, que é uma noite de cura e libertação, que possamos estar preparados para qualquer luta, qualquer embate, qualquer guerra, para então sermos abençoados pelo Senhor. O apóstolo Paulo, nos versículos seguintes, ele vai detalhar a armadura espiritual. Todo cristão nascido de novo precisa entender, precisa ter este conhecimento, que existe uma armadura espiritual, e que nós precisamos buscar essa armadura espiritual, pedir ao Senhor essa armadura espiritual, para então estarmos protegidos pelo Senhor. É uma armadura que o Senhor nos dá: o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, os sapatos da preparação do evangelho da paz e o escudo da fé e a espada do Espírito. Mas há algo que as pessoas também esquecem: a armadura não está completa ainda. Faltou uma parte da armadura, que fala sobre a oração. É uma parte da armadura. Veja comigo aqui no versículo 18: orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. São os irmãos. Santo significa separados para Deus. Então veja, a armadura é extremamente importante, mas a oração faz parte dela. Quando você ora, você também está colocando uma parte significativa da armadura. Então guarda isso no teu coração todo dia. Antes de você sair de casa, peça para o Senhor restaurar a armadura, blindar a armadura, ajustar a armadura, para que nenhuma seta inflamada do maligno atinja você, seja na tua alma, no teu corpo,
emoções, que é onde está a tua alma, as tuas emoções estão na alma, o seu espírito, a sua mente, porque o inimigo, ele tem muita seta inflamada. É inflamada por quê? Com fogo do inferno, para trazer dores, doenças, enfermidades, trazer as doenças do século, que é a síndrome de pânico, a ansiedade, trazer mágoa, ressentimento, frustração e assim por diante. Deixa Deus te revestir essa noite. Aleluia. Fique em pé no seu lugar. Querido e amado Senhor, nesta noite te pedimos que o Senhor nos dê a armadura espiritual, que o Senhor renove a nossa armadura e que o Senhor blinde a armadura, que o Senhor nos revista com o teu poder, nos revista com o sangue do Cordeiro, que o Senhor trate conosco, sare as nossas feridas internas e externas, sare o que vem contra a nossa mente e as nossas emoções, e que possamos ser revestidos da tua glória, ser revestidos da tua unção, do sangue do Cordeiro, do óleo poderoso do Espírito, para que possamos resistir no dia mal, para que a seta inflamada do maligno não venha nos atingir, não tenha êxito, seja apagado, destruído, quebrado, anulado, cai por terra. Toda armadilha seja destruída, toda palavra feita, falada, contrária, toda palavra maligna, todo mal falado, lançado, feito, desejado, nós quebramos agora que cai por terra.
brilha neste lugar. O leão de Judá, ele é o leão de Judá. Ele muge, ele muge, ele muge neste lugar. Oh, glória! Que o Senhor Jesus, que é a luz, brilhe na sua vida, amém? Graça e paz, queridos! Vamos ouvir um pouquinho a palavra do Senhor? Vamos orar. Peça para o Senhor falar contigo. Não há nada melhor do que ouvir a voz do Mestre. Não há nada melhor do que ouvir a voz de Jesus. O quanto você deseja ouvi-lo? Muitas vezes a gente quer falar, pedir. Mas a gente não para para ouvir. O quanto você quer ouvir Jesus hoje? Fale com Ele. Peça para Ele falar contigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença e já te agradecemos, porque nós podemos, Senhor, sentir o Teu Espírito Santo neste lugar. Nós já podemos, Senhor Jesus querido, sentir a Tua presença, sentir o Teu mover. Ah, Pai, nós sabemos que a Tua presença é real aqui. Pai, nós queremos ouvir a Tua voz. Continua falando conosco, Senhor, porque o Senhor já começou falando, Senhor Jesus, na palavra de abertura, no meio dos louvores, mas nós temos sede e fome de Ti. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós estamos aqui prontos, Senhor, com o nosso coração aberto, com a nossa mente focada no Senhor, com os nossos olhos fitos no trono, Senhor, atentos para ouvir a Tua voz, e que a Tua palavra venha com o ensinamento, que a Tua palavra venha, Senhor Jesus querido, para transformar a nossa vida, transformar a situação que nós estamos enfrentando, mas que a Tua palavra não fique apenas, Senhor, grudada em mim, mas que eu possa, ó Senhor, transmitir a Tua palavra, Pai querido, como semente produtiva nessa terra. Fala conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém? Abra a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Antes de eu ler, de nós lermos, todos acharam? Amém? A hora que você achar, você olha aqui para mim. Amém? Eu quero que você pense aí por um minuto, por uns segundos, vou dizer assim. Como está a sua vida agora, hoje? Qual é o cenário que se encontra a sua vida? Todas as áreas da sua vida estão ok? Ou às vezes tem umas áreas da minha vida que está tudo bem, glória a Deus, mas aquela determinada área, aquele determinado assunto, aquela determinada situação não está nada bem. Pense nisso agora. Faz aí uns minutinhos de reflexão. Qual é o cenário da sua vida que você gostaria que mudasse? Qual é a circunstância da sua vida que você gostaria que tivesse um outro desfecho? Eu quero que você pense nessa situação, porque foi isso que o Senhor falou comigo. O Senhor disse comigo algo que tocou no meu coração. O ambiente de luta é
propício para Deus gerar milagres. O ambiente de luta é propício para Deus criar milagres. Então é sobre isso que nós vamos aprender hoje. Sobre os milagres que Deus pode fazer nesses momentos difíceis que nós enfrentamos. Amém? Vamos lá. Lucas capítulo 17, versículo 11 diz assim: Jesus cura 10 leprosos. A caminho de Jerusalém, passou Jesus pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao chegar num povoado, 10 leprosos foram em sua direção e ficaram a certa distância. Então, aos gritos, clamaram seu nome: Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ordenou-lhes: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que quando eles caminhavam, foram purificados. Um dos 10, observando que fora curado, retornou louvando a Deus em alta voz. E prostrando-se, com o rosto em terra, aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu. E este era samaritano. Então Jesus questionou: não foram purificados todos os 10? Onde se encontram os outros 9? Não se achou nenhum outro que voltasse para render glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Então Jesus declarou-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Pode se assentar. Pode se assentar. Não precisava falar mais nada, né? Essa passagem é um exemplo, devia ser um modo de vida para nós, né? Amados, como eu disse a vocês, o impossível sempre foi um ambiente favorito para a graça de Deus se manifestar. Então a gente precisa entender que muitas vezes as dificuldades da nossa vida acontecem porque Deus quer manifestar a glória dele na nossa vida. Porque Ele quer que essa situação que a gente esteja enfrentando seja para a honra e glória dEle quando a vitória vier. E nos momentos de crise e dificuldade, a gente tem que entender que isso não é o fim. A dificuldade, a luta não é o fim da nossa vida, o fim para nós. Mas é um cenário de preparação, onde Deus opera os maiores milagres. Amados, a falta dos recursos humanos, a falta da gente conseguir resolver as situações, abre um espaço gigantesco para a manifestação do sobrenatural de Deus. Quando eu entendo que não depende de mim, quando eu entendo que o controle não cabe a mim, quando eu entendo que não é pela minha força, que não é pelo meu braço, mas pela glória e pelo poder de Deus, o milagre dele acontece no meio da dificuldade. Aí vem a cura, vem a resposta, vem a libertação, vem a bênção que eu e você precisa. Amados, os milagres, eles são manifestações da soberania de Deus. A parte do milagre é com Deus. A minha parte e a sua parte é crer e avançar, é colocar a nossa fé em ação. Essa é a minha parte e a sua parte, para que o sobrenatural do Senhor se manifeste. Amados, mas a gente observa na Bíblia que Deus está sempre pronto para realizar o milagre. Ele está sempre pronto para abençoar, mas Ele fica de olhinho assim, olha, em mim e você, esperando o meu e o seu agir, esperando o meu e o seu passo, esperando eu e você fazer a nossa parte. Muitas vezes a gente quer que Deus faça a parte dele, só quer que Deus faz, e a gente não faz a nossa parte, a gente não age, não coloca a nossa fé em ação para que o milagre venha, para que a bênção se manifeste. Amados, Deus tem o poder, mas a nossa atitude, ela funciona como a chave que vira o interruptor, que vira ali a maçaneta da porta. A minha atitude e a sua atitude é que
acontecer. Aleluia. Você está pronto para tomar uma atitude aí? Você está pronto para colocar essa fé em ação que talvez possa estar adormecida? O problema é tão grande, a circunstância tem persistido, você não tem visto sair. E a fé às vezes está adormecida, mas eu quero te chamar hoje para você acordar a tua fé, começar a colocar a tua fé em ação, porque o Senhor está pronto para realizar o milagre, a mudança na minha e na sua vida. Amados, aqui neste texto a gente aprende coisas poderosas. Você gosta de aprender? Para que se aprende algo? Para que eu aprendo algo? Para colocar em prática. Não é verdade? Quando eu aprendo alguma coisa é para mim colocá-la em prática, para receber o que aquilo me ensinou, para colher os frutos daquilo que eu recebi. Então que você possa colocar em prática aquilo que você aprendeu hoje e virar aí, ó, a chave que abre a porta da tua vitória. Amados, primeiro nós aprendemos aqui em Lucas 17, no versículo 12 e 13, que o clamor sempre nasce de uma necessidade. Essa passagem ela mostra que os leprosos, eles ficaram ali à distância, mas não em silêncio. E a dor fez com que eles levantassem a voz deles. Quando tudo ali foi perdido para eles, restou apenas o clamor. Eles já estavam enfermos, cheios de feridas, cheirando mal, isolados da sociedade, não tinham mais esperança, eram julgados porque naquela época a lepra era sinal de pecado. Eles estavam à margem da sociedade, eles estavam ali, fora do convívio das pessoas. Mas o Senhor Jesus estava passando ali. Muitas vezes a gente acha que está sozinho, que está abandonado, que está à margem, que ninguém está nos vendo, que ninguém está nos ouvindo, mas o Senhor Jesus está passando por aqui hoje. Amados, aqui a gente pode ver claramente que a necessidade, ela revela quem você procura nos momentos mais difíceis da sua vida. Aqueles homens procuraram Jesus. Amém. Quem você tem procurado no momento mais difícil da sua vida? Quem você tem procurado nos momentos de dificuldades, onde não há mais saída, onde você não consegue enxergar uma solução? Amados, aqueles homens não pediram uma explicação para Jesus. Eles não chegaram em Jesus e falaram: Jesus, por que nós estamos leprosos? Por que essa enfermidade caiu sobre nós? Aqueles homens, eles não procuraram explicação. Eles apenas pediram misericórdia, porque eles sabiam que eles não mereciam nada. Mas muitas vezes a gente, na nossa soberba, no meio da luta, olha para Jesus e diz: o Senhor permitiu, que isso acontecesse comigo. Por que isso está acontecendo comigo? A gente põe Jesus na parede e se esquece que o ambiente de luta é um ambiente propício para que milagres aconteçam. A gente ainda argumenta, a gente quer saber o motivo, a gente quer explicações, quer o porquê, e se esquece que esse ambiente é um ambiente propício para o milagre acontecer. E aqueles homens sabiam. Então Jesus olha para eles e escuta o clamor deles. Amados, fala a verdade para mim. Vamos ver se você vai ser bem corajoso e verdadeiro. É mentira minha que eu vou falar? A gente, quando está bem feliz na vida, a gente nem lê, nem ora direito. A gente muitas vezes faz orações repetitivas. A gente faz orações no automático. Mas quando a água vem aqui, como é que a gente ora? Como que é? E chora!
quebranta e se derrama aos pés de Jesus, até se pedir por arrancar os cabelos, arranca também. Não é assim? Aqueles homens, quando encontraram Jesus, eles estavam numa situação deplorável. Só restava para eles clamar. Só restava para eles gritar. E muitas vezes a gente está tão sufocado que só resta para a gente gritar e clamar. Mas eu quero dizer para você que nós precisamos ter esse clamor, essa busca todos os dias da nossa vida. Nos derramarmos intensamente todos os dias da nossa vida. Nos quebrantarmos intensamente todos os dias da nossa vida aos pés daquele que pode todas as coisas. Obrigado, Senhor. Amados, Jesus escuta o clamor, viu? Eu creio. Amados, o Senhor Jesus, Ele não ignora a nossa dor. Obrigado. Oh, Senhor. E Ele também não despreza aquele que é rejeitado. Aleluia. Aqueles homens eram rejeitados, eles não podiam chegar perto de ninguém. Porque se eles chegassem perto de alguém e as pessoas tocassem, as pessoas que o tocaram também eram considerados impuros, imundos. Mas Jesus, Ele ama todos. Amém. De igual forma. E aqui a gente vê algo muito importante. Que quando a dor é real, a oração deixa de ser um discurso e se torna súplica. A fé, ela começa, amados, quando a gente reconhece que não controla mais a situação. É aí que começa a fé. Quando a gente entende que o controle não é nosso. Que nós sempre temos que ser dependentes dele. Totalmente dependentes dele. E aqui a gente entende também que Deus, ele não se move por status. Deus, ele não se move pelo grau de escolaridade. Deus, ele não se move pelo padrão social. Deus não se move pelo que eu tenho, pelo que eu sou, pelo que eu posso fazer. Deus não se move dessa forma. Mas Deus se move olhando no coração. Aleluia. Deus se move através do coração quebrantado. Deus se move através do coração humilde. Deus se move através do coração sincero. É aí que o Senhor se move, é aí que o Senhor ouve as nossas orações. Amados, quem reconhece que não é nada sem Deus, quem reconhece a sua condição, quem reconhece a sua condição de nada posso, sem o Senhor, encontra em Jesus alguém para ser ouvido. Escuta. Quantas vezes você precisou que alguém só ouvisse você? E muitas vezes você não encontrou. Quando eu e você reconhecemos que nós não somos nada sem Ele, a gente encontra em Jesus alguém disposto a nos ouvir. O Senhor Jesus está disposto a te ouvir. Ele quer saber como é que você está. Ele tem interesse em saber por que das suas lágrimas. Ele tem interesse na sua vida. Ele tem interesse na sua família. Olha que coisa maravilhosa. Muitas vezes a gente acha que está sozinho nesse mundo, mas eu quero dizer para você que Jesus está aqui e Ele está disposto a te ouvir. Nós aprendemos também aqui que a graça do Senhor nos ajuda a romper as barreiras. Vamos lá. Os leprosos, eles estavam fora da cidade, fora do templo e fora do convívio social. Mas mesmo assim, Jesus passou por aquele lugar. Aqui a gente entende muito claro que Jesus, Ele não espera o excluído, o pecador, o rejeitado, se ajustar para poder se aproximar dele.
Muitas vezes eu já ouvi isso, as pessoas falam, quando eu estiver pronto, tudo consertado, eu vou até Jesus. Não é bem assim, não. Mas é tudo ao contrário. A gente se achega a Jesus porque a gente reconhece que a gente não é nada sem Ele, que a gente é pecador, precisa ser lavado e remido pelo sangue dele vertido na cruz. Então Jesus mostra aqui para nós que Ele não espera a pessoa estar perfeita para liberar a bênção e o milagre. Ele chega perto de mim e perto de você como nós estamos. É claro que quando nós nos achegamos a Ele, a gente se achega do jeito que a gente está. Mas depois o Senhor vai trabalhando em nós, vai nos moldando, vai nos preparando, vai nos fortalecendo. E nós nos tornamos novas criaturas. Mas o Senhor Jesus não rejeita os seus. Aleluia. Amados, o Senhor Jesus, Ele vai ao encontro de quem foi empurrado para a margem, de quem foi jogado para longe. Muitas vezes a gente acha que é excluído, a gente se sente excluído, a gente se sente desvalorizado, a gente se sente rejeitado. Mas eu quero dizer para você que com Jesus não funciona assim não. Quando Jesus olha para você, Ele encontra o amor dele. O amor que atrai. O amor da criação. O amor do que Ele fez lá na cruz do Calvário. Para a salvação das nossas vidas. E, amados, a graça do Senhor, como eu disse agora, ela encontra as pessoas, nos encontra antes mesmo da restauração completa das nossas vidas. Jesus, ali, naquele momento, você reparou que Ele não toca nos leprosos? Ele não toca ali nos leprosos, mas Ele se deixa ouvir. Jesus só parou e começou a ouvir o clamor deles. Jesus parou, Jesus não botou a mão, Jesus não fez oração por eles. Você viu aqui falando que Jesus orou, né? Porque muitas vezes o Senhor Jesus colocou a mão lá do cego, colocou a mão nos olhos, né? Teve muitas passagens que o Senhor Jesus impôs a mão, que o Senhor Jesus orou, mas aqui não. Aqui o Senhor Jesus, Ele liberou uma palavra. Aqui o Senhor Jesus liberou uma palavra. Amados, e aqui a gente também tem que entender que a presença do Senhor Jesus já deve significar para nós grande valor. Grande. Aqueles homens ali já entendiam quem era Jesus. Por isso que eles começaram a clamar: Mestre, salva-nos. Eles sabiam, já tinham ouvido falar quem era Jesus. Eles já sabiam do valor de Jesus. E muitas vezes a gente se esquece do valor de Jesus. A gente se esquece do que Ele fez na cruz, do que Ele passou na cruz por amor de nós. E a gente vai por tantos lugares, por tantas portas, a gente bate e a gente se esquece de se aproximar dEle, clamar para Ele e falar com Ele que está prontinho para nos ouvir. Ele está prontinho para liberar uma palavra para nós. Ele disse para aqueles homens: pode ir lá os sacerdotes. É isso que Jesus falou. Vai lá os sacerdotes e se mostre para eles. Talvez eles falassem: ué, mas está tudo leproso aqui ainda. Está tudo sujo, está tudo cheirando ruim, está cheio de ferida. E Jesus está falando para mim e para você: pode se apresentar aqui no meu altar. Vai lá e se apresenta no meu altar, porque o milagre já está preparado. Está pronto para se apresentar? Você entende o valor da presença do Senhor Jesus? Amados, para quem era rejeitado, ser visto já era o começo da cura. Entende? Para eles que eram rejeitados da sociedade, rejeitados de todos, quando Jesus deu atenção para eles, eles entenderam que ali já começava a cura deles. Primeiro aqui, ó, no seu interior. Muitas vezes nós
precisamos ser curados aqui primeiro, para depois o cenário que está ao nosso redor ser modificado, ser transformado. Como está o seu interior hoje? Como está o seu emocional hoje? Está dilacerado? Está sangrando? Está chorando? O Senhor Jesus, Ele olha para mim e para você hoje com a santa presença dEle, com a graça dEle. Ele diz para mim e para você hoje que a minha cura e a sua cura começa agora. Porque não adianta nada eu receber o milagre se aqui dentro está destroçado, está desorganizado, está fora do lugar. Como eu vou administrar a bênção? O Senhor Jesus, Ele quer nos sarar por completo. Por completo. Amados, aqui a gente vê algo muito importante para quem caminha com Deus. Se Jesus se aproxima dos excluídos, nós não podemos escolher amar apenas quem é conveniente para nós. É fácil amar quem é bom. É fácil amar quem faz o bem para mim. É fácil amar, pessoas boas. Mas o Evangelho, amados, atravessa fronteiras que a gente não consegue entender. Então nós precisamos entender isso. Que nós precisamos também amar como Jesus amou. Sem rejeição. Amar acolhendo, não empurrando para longe, para a margem. Nós precisamos ter esse amor em nós também. Nós precisamos observar ali como Jesus agiu com aqueles homens e também ter o mesmo comportamento do Senhor Jesus. Nós aprendemos também, amado, que primeiro vem o caminho, depois a resposta. Ixi. Não está certo isso, né? Na lógica de Jesus está. Jesus não age segundo o nosso pensamento. Jesus, Ele deu uma ordem. Portanto, quando o Senhor te der uma ordem, corre obedecer. Jesus deu uma ordem para aqueles 10 homens, para que eles se apresentassem aos sacerdotes. Amados, se a gente observar aqui, a cura não aconteceu no momento que a palavra foi liberada. No momento que Jesus falou com eles. Mas a cura começou a acontecer no caminho da obediência. Oh, aleluia! Aqui o texto mostra para nós que eles precisaram agir antes de ver qualquer sinal visível de mudança. Meu Deus! Ah, mas aí é difícil. Ai, como que eu vou? Como que eu vou crer se eu não estou vendo? É assim que funciona. Bem assim. O Senhor Jesus liberou uma palavra para aqueles homens. Vão e se apresentem aos sacerdotes. E eles foram. No momento que eles foram, eles não viram nada. Estava tudo igual. Mas no caminho, eles começaram a ser purificados, a ser curados, a ser libertos daquele mal. E eu digo para você, é no caminho que você vai encontrar o seu milagre. Mas que caminho é esse? O caminho da obediência à palavra. Quando Jesus falar, obedece. Quando Jesus falar, faz. Porque no caminho você vai ver o teu milagre. No caminho, quando você for se apresentar a Ele, você já vai contemplar o teu milagre, aquilo que você precisa. É no caminho da obediência. Quando eu obedeço, o milagre se manifesta. É isso que é fé. É quando eu ajo sem ver. É quando eu acredito que vai acontecer, mas eu não estou vendo isso agora. Mas eu acredito que eu vou viver. É isso que é fé. A fé associada, amados, à obediência nos leva a viver o sobrenatural de Deus. Mas muitas vezes a gente não associa as duas. Muitas vezes a gente não quer obedecer o que Deus fala. Mas hoje eu digo para você, obedeça.
existe aqui algo que a gente precisa aprender. A obediência não é consequência do milagre. Ela é o ambiente onde o milagre se manifesta. Aleluia. Quem obedece tem milagre. Quem obedece vive o que Deus tem preparado. Quem obedece aquilo que Jesus está falando, vive o sobrenatural dele nessa terra. Você crê nisso? Então você está num ambiente propício para que o milagre aconteça. Jesus é lindo, não é? Aqueles 10 homens, eles caminhavam ainda leprosos. E muitas vezes passa dia, passa outro dia, a gente está caminhando e está com aquele problema ali. E aqueles homens caminhavam e ainda estavam leprosos. Mas eles estavam confiantes na palavra recebida. Você está recebendo uma palavra aqui à noite. Como é que você vai sair para o caminho aqui hoje? De volta para a tua casa? Vai recebendo a cura? Vai recebendo o milagre? Vai recebendo a libertação? Vai recebendo a salvação? Vai recebendo a porta aberta e vai recebendo a resposta? Isso que os leprosos fizeram, de obedecer a palavra, mesmo não vendo o milagre, isso se chama fé em ação. Isso se chama fé em ação. E é uma ação, amados, que não é emocional. Ela é com a certeza que o milagre vai acontecer. Não foi uma emoção que a pessoa sentiu quando Jesus liberou a palavra, não. Ela realmente acredita que vai viver aquilo que Deus determinou. Você crê que você vai viver o que Deus determinou? Toma posse aí, agarra aí. Aleluia. Amados, muitos querem provas antes de obedecer. Mas o Evangelho, como eu disse para você, inverte a lógica. E quando a gente anda segundo o que Deus fala, mesmo sem as garantias visíveis, algo começa a mudar no percurso. Mesmo sem eu ver, mesmo sem eu entender, mas eu creio na palavra que foi liberada. A mudança começa a acontecer neste processo. A transformação, amados, ela não acontece comigo com você parado. Ela não vai acontecer comigo com você estagnado. Ela não vai acontecer comigo com você inerte. Ela não vai acontecer. A transformação não adianta esperar. Não vai acontecer. A transformação vai acontecer quando eu e você caminhar em fidelidade e colocar nossa fé em ação. Quando a gente acreditar na palavra que foi liberada, aí então a gente vai ver e viver o milagre. Mais um pouquinho. A gente aprende também que confiar vem antes de ver. Mas tá difícil isso, tá não? Confiar vem antes de ver. Amados, a fé verdadeira, ela caminha sem garantia. Então, não tem garantia de nada, não estou vendo? Mas eu acredito, porque foi Jesus que falou. Basta. A palavra dele não volta vazia. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. A palavra dele não é mentirosa. Quando o Senhor Jesus fala, ele cumpre. Então aqui a gente entende que aqueles homens confiaram antes de ver o milagre. Eles acreditaram naquilo que Jesus tinha liberado para ele. Os 10 leprosos, então, eles partiram sem ver qualquer evidência imediata de cura. A pele continuava ferida, o corpo ainda estava marcado, mas a decisão deles já havia sido tomada. Está passando da hora de você tomar uma decisão, tá não? Eles tomaram a decisão e correram atrás. Já passou da hora de eu e você nos posicionarmos como cristão que somos. E como quem entende quem é de verdade o Deus que nós servimos. Eles já tinham tomado essa decisão. E aqui
nós podemos ver que a fé deles, amado, não estava apoiada naquilo que eles estavam vendo, mas no que eles ouviram Jesus falar. Quantas vezes o Senhor Jesus fala conosco e nada muda? Por quê? Porque o Senhor Jesus mentiu? Por quê que não aconteceu? Porque eu não obedeci. Porque eu não pus a minha fé em ação. Porque eu não acreditei antes de ver o milagre acontecer. Amados, nunca o problema é com Deus. O problema é sempre com a gente. Com a gente que falha. Com a gente que não entende. Com a gente que insiste em não fazer aquilo que Deus está dizendo para que a gente faça. E aqui eles estavam caminhados, sustentados apenas pela palavra de Jesus. Precisa mais para mim e para você do que a gente caminhar sustentado na palavra dele, no que ele diz? Não precisa. Não precisa, amados. Porque a palavra dele nos garante toda a vitória que a gente precisa. Toda a mudança e toda a transformação. Amados, a fé, ela não é reação ao resultado. Presta atenção. É a resposta à voz de Deus. Aleluia. Amém, Senhor. Quem só obedece depois de ver, não anda por fé, anda por conveniência. Olha. Triste, né? Quem só obedece depois de ver, não anda por fé, anda por conveniência. A caminhada daqueles homens mostra para mim e para você um tipo de confiança que não exige garantias antecipadas. Você está disposto a viver assim? Glória. Porque quando nós estivermos dispostos e começarmos a praticar dessa forma, a viver crendo, sem ver, amados, aí a gente vai começar a ver muita coisa. Você me entende? Quando a gente começar a acreditar sem ver, a gente vai ver muita coisa acontecer na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso emocional, no nosso corpo. A gente vai começar a ver milagre, a gente vai começar a ver as manifestações, a gente vai começar a ver a glória de Deus se manifestar na nossa vida, através da nossa vida. Mas eu preciso entender que para Deus é diferente as coisas. Para Deus é diferente. E se nós caminharmos segundo Ele nos mostra, segundo Ele nos direciona, não tem como a nossa vida permanecer da mesma forma. Hoje isso que você e eu estamos vivendo é um cenário propício para Deus fazer milagre. Eu creio. Amados, quantas vezes eu e você esperamos antes de agir? Às vezes a gente acaba esperando muito tempo porque não age logo. Quer que a bênção chegue rapidinho? Começa a fazer a tua parte, meu filho, minha filha. Começa a se mexer. Começa a dar um passo de fé. Começa a colocar a fé em ação. Começa a confessar a palavra que Jesus liberou na sua vida. Quantas vezes eu e você esperamos os primeiros sinais? Ah, Jesus, dá sinal. Jesus já deu quantos sinais aqui, ó? Tá tudo aí. É só obedecer. Escancarado. É só fazer. Amados, a fé bíblica, ela se move quando a ordem é dada. A ordem foi dada, a fé tem que estar em ação. A ordem foi dada, a fé tem que agir. A fé tem que se movimentar na nossa vida, tem que crescer na nossa vida, mesmo que o cenário ainda não esteja mudado. E também a gente aprende que nem todos que recebem a bênção retornam. Então vamos lá. Aqui a gente aprende também que a ausência chama muita atenção de Jesus. Né? Então 10 foram curados, certo? Quantos voltaram para agradecer e dar glória a Deus? Amados, tudo na Bíblia que é citado tem um porquê, certo? Nenhum detalhe que foi citado
é aleatório, tem um propósito. E esse detalhe aqui também não é secundário. Aqui, o texto ele revela para nós que receber uma bênção de Deus, uma bênção do Senhor Jesus, não garante para nós um coração transformado. Isso é muito sério. E a gratidão, ela não pode ser automática. Ela tem que ser uma decisão espiritual. Então vamos lá. Quantos foram curados? Quantos? Quantos foram agradecer e dar glória a Deus? Aqui fica muito claro que todo mundo quer o que Jesus tem. Apenas isso. Quero o que Jesus pode oferecer. Apenas isso. Aqui fica claro que muitos querem um resultado, mas poucos desejam um relacionamento. Muitos querem a bênção, mas não querem um relacionamento com Jesus. Muitos querem o que Ele pode oferecer, mas não querem ter intimidade com Ele. Os 9 seguiram o seu caminho, voltaram à sua vida antiga e provavelmente, eles estavam celebrando ali a nova condição deles de curados, de limpos, de libertos. Eles iam voltar para suas famílias, iam voltar para a sociedade, talvez para o seu trabalho. Eles iam voltar àquilo que eles estavam querendo voltar, mas sem voltar para a fonte. Amados, o milagre resolveu o problema imediato, mas não gerou reconhecimento. Olha que forte isso. Muitas pessoas recebem o milagre, mas não reconhecem que Jesus é o dono do milagre. E aqueles homens, eles não voltaram à fonte da vida. Mas aquele homem, o único que era samaritano, voltou porque ele tinha sede. Ele não queria apenas a sua cura, ele queria sim a sua cura, a mudança da vida dele, mas não apenas isso. Ele sabia quem era Jesus e queria um relacionamento com Jesus. Ele queria algo mais. Ele voltou à fonte porque ele estava sedento. Amados, para que do meu e do seu interior flua rios de água viva, nós temos que estar em todo o tempo nos abastecendo na fonte. Porque se eu quiser ficar longe da fonte, vai chegar um momento que essa água aqui vai parar de jorrar. Para mim jorrar as águas que fluem do meu interior, eu tenho que estar ali buscando na fonte de água viva. E esse homem entendeu isso. Ele não queria apenas a cura, mas ele queria o dono da cura. Ele não queria apenas a libertação, a mudança da sua vida, mas ele queria intimidade com Jesus. Ele reconheceu quem era Jesus. Ele reconheceu que Jesus era o Messias. Ele reconheceu e voltou. E a palavra do Senhor diz que ele fez o quê? Se prostrou. O que é que nós fazemos quando Jesus libera a bênção para nós? Muitas vezes a gente até agradece, porque a gente é bonzinho, mas a gente não se prostra. A gente não busca mais relacionamento, mais intimidade. Agradece, mas não volta. Senhor Jesus está esperando eu e você de braços abertos para ter um relacionamento íntimo comigo, com você. Amados, o relacionamento íntimo faz com que Jesus libere segredos. O relacionamento íntimo faz com que o milagre sempre venha de forma mais rápida, porque eu vou conhecendo como é que Jesus quer que eu haja, que eu trabalhe. Aleluia. Amados, esse retorno desse homem revela algo profundo para nós, que a gratidão
ela é um sinal de entendimento espiritual. Ser grato de verdade é eu ter o entendimento espiritual de quem é Jesus. Isso é ser grato de verdade. Não é agradecer, porque você fez um... É muito fácil. Eu falo, mãe, muito obrigado, hoje a senhora fez um favorzão para mim. Muito fácil eu agradecer alguém. Mas eu preciso entender que a gratidão não é só isso. A gratidão, ela é um entendimento espiritual que eu estou reconhecendo quem de fato Jesus é. E amados, a gratidão dele não foi superficial e muito menos silenciosa. Ele reconhece esse homem que voltou, esse leproso que voltou já curado aos pés de Jesus. Ele reconhece publicamente quem havia mudado a sua história. Você tem dado glória a Deus? Você tem dado glória a Deus por cada detalhe que Deus tem trabalhado na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, em qualquer área da sua vida? Você tem proclamado a outros, às multidões, em alto e bom tom, quem é Jesus para você, o que Ele tem feito na sua vida? É isso que Jesus quer de mim e de você. Que nós sejamos, além de tudo, instrumentos dEle. Amados, Ele percebe, esse leproso, esse homem que voltou curado, ele percebe que a cura não foi apenas um acontecimento na vida dele, apenas algo mais que aconteceu. Ele reconhece que foi uma expressão da graça de Deus na vida dele. E o Senhor Jesus quer manifestar a graça dele na sua vida. Porque esse cenário que você está vivendo é propício para milagres. Você vai me ouvir falar muito isso. Amados, e aqui, ao se prostrar, ele assume o que muitas vezes a gente não consegue fazer, uma postura de adoração, não apenas de um alívio por ter sido curado. Ele não estava apenas aliviado por ter sido curado, pela vida dele ter sido transformada, pela situação ter sido mudado, o cenário ter sido mudado. Mas aquele homem, ele se prostrou para adorar. Então, quando o milagre, a bênção se manifestar na nossa vida, que isso não seja apenas para tirar um peso de nós. Um fardo de nós. Ufa, tirou um fardo. Mas que isso seja de entendimento para mim, que eu tenho que adorá-lo. Em todo tempo, em todo momento. Que eu tenho que me prostrar aos pés dele, em todo tempo, em todo momento, entregando a ele toda a adoração que ele merece. Amados, aqui a gente vê que quem é tocado de Deus, por Deus de verdade, não consegue seguir a sua vida como se nada tivesse acontecido, não é? Aquele que é tocado por Jesus de verdade não consegue seguir a vida como se nada tivesse acontecido. A gente tem a nossa vida transformada, a gente começa a ser atraído por Ele, atraído pela graça dEle, atraído pelo amor dEle. Quando a gente é tocado de verdade, quando a gente se dá conta, a gente está ali nos pés dEle chorando, fazendo como aquela mulher fez, que chorou nos seus pés, lavou os seus pés e enxugou com os seus cabelos. Glória a Deus. Quando a gente é tocado de verdade por Jesus e a gente entende que sem Ele nada somos, a gente começa a ser atraído por Ele que nem imã. Que nem um imã é atraído pelo metal. Aí não tem como sair de perto dele. Não tem. Aleluia. A gratidão, amados, tem que gerar em nós reverência. A gratidão tem que gerar em nós temor. A gratidão tem que gerar em nós humildade. A gratidão tem que gerar em nós o reconhecimento. Aleluia. A gente precisa entender isso. Porque corações, amados, transformados,
não apenas recebem, mas respondem com entrega e honra. Então o coração que é transformado, não apenas recebe, está tudo certo. Mas o coração transformado, quando recebe o milagre, quando recebe a bênção, como que nós temos que responder a isso? Nos entregando aos pés dele, dando honra e glória a ele. Aleluia. Mais um pouquinho. Aleluia. Reconhecer Jesus, amados, é muito mais do que receber cura. Ver é ver além do benefício recebido. Aquele samaritano, ele não voltou aos pés de Jesus apenas por educação, ou apenas por uma emoção momentânea que ele viveu ali no momento da cura, no momento da libertação. Ele volta porque ele percebeu quem é que estava diante dele. Você sabe de verdade quem é Jesus? Você sabe de fato quem é que está diante de você hoje? Aqui neste lugar, olhando para mim, olhando para você. Amados, aqui a gente vê que reconhecer o Senhor Jesus vai muito mais do que se alegrar com a cura e com o milagre. Reconhecer o Senhor Jesus vai muito mais do que celebrar o resultado que eu queria e aconteceu na minha vida. Vai muito mais que isso. Reconhecer Jesus é muito mais que isso. Envolve discernir a fonte. Discernir quem é a fonte. Saber de fato quem é a fonte. Enquanto, amados, os outros 9 enxergaram a cura, aquele samaritano enxergou o Cristo. Amém. Quem você está enxergando hoje na sua frente? É o Cristo que está aqui. Eu creio. É o Cristo que está aqui. Ele tem o milagre, ele tem a bênção nas mãos dele? Tem. E ele está disposto a obedecer. Ele deu para os 10. Você acha que Jesus não conhecia o coração dos 10? Sim ou não? Sim, ele conhece. Mas fundo. Ele entregou para os 10. O milagre está pronto na mão dele. O Senhor Jesus está aqui. Eu creio. Como eu e você vamos nos comportar diante daquilo que Ele tem para nos oferecer, diante de quem Ele é de verdade. Aqui a gente vê no comportamento desses homens a diferença entre usufruir da graça e conhecer o Senhor da graça. Eu apenas vou aproveitar daquilo que Jesus pode me oferecer, ou eu vou entender que Ele é o Senhor que pode todas as coisas. Amados, muitos se contentam, e a gente vê isso muito, por aquilo que Deus faz, mas não avançam no relacionamento com quem Deus é. A gente vê muitas pessoas recebendo muitos milagres, mas não avançam no relacionamento, não avançam no crescimento, não avançam na disponibilidade da obra, não avançam porque estão interessados em só o que o Senhor tem para oferecer. Aqui, o samaritano, ele se coloca aos pés de Jesus, numa postura que a gente vê muito clara de rendição, de render, de entregar tudo. Ele entregou tudo, a sua vida toda ali para o Senhor Jesus. E aqui a gente vê também que os milagres, eles podem atrair as pessoas, mas somente a revelação de Cristo transforma o coração. Só. Então, quando eu e você reconhecemos Jesus como Senhor das nossas vidas, a fé, ela deixa de ser utilitária e passa a ser relacional. Que tipo de fé que você quer ter? Uma fé utilitária ou uma fé relacional? Uma fé onde eu só vou até onde eu posso receber? Ou uma fé de relacionamento com o Cristo vivo? Que tipo de fé tem sido a minha? Que tipo de fé tem sido a sua?
Já estou terminando. Tá ouvindo? Amém. Mais um pouquinho. Aleluia. A fé, amados, que salva, ela vai além, muito além da cura física, da mudança da minha história, do cenário que eu estou vivendo. Aqui nós estamos falando de cura por conta dos 10 leprosos, da passagem, mas você vai se colocando aí nessa situação que você está vivendo. O Senhor vai liberar a resposta nessa situação que você está vivendo. Então a fé, a fé que salva, ela vai muito além da cura física, vai muito além da solução do meu problema, da mudança daquilo que eu estou vivendo. Amados, curados no corpo precisam ser alcançados na alma. Amém. Só a cura no corpo, só a mudança do meu problema não serve de nada. Eu preciso ser alcançado na alma. Eu preciso ser tocado na alma. Aleluia. E aqui, Jesus ele declara o que? O samaritano? Quando o samaritano voltou, o que Jesus disse para ele? Ele prostrou, ele adorou o Senhor Jesus. O que o Senhor Jesus disse para ele? Vai, a tua fé te salvou. Foi salvo por Jesus. A tua fé te salvou. Amados, 10 leprosos foram curados, mas apenas um ouviu as palavras de salvação. 10 foram curados, receberam a cura, receberam o que precisava, mas só um recebeu palavra de salvação. O que você quer? Salvação. Primeiro lugar. Que palavras a mais? Quem reconhece, quem tem o coração contrito, quem é agradecido, volta e recebe muito mais. O momento da nossa vida pode parar na cura. Um determinado momento da nossa vida pode parar na mudança dessa situação que eu estou vivendo, na resposta à libertação dos meus filhos, na porta aberta que eu preciso, em qualquer área aí da sua vida. A nossa vida pode parar aí com o milagre acontecendo, porque Jesus vai dar o milagre, porque Ele é abençoador, Ele é agraciador. Mas você quer que a sua vida pare aí? Em apenas receber um alívio momentâneo? Ou você quer receber uma palavra de salvação que te leve para a vida eterna, onde não haverá mais pranto, mais choro, mais ranger de dente, nem problema, nem dificuldade, nem nada? Lá vai ser alegria. O que é que eu e você queremos? Que a nossa vida fique estagnada apenas com alívio? Ou nós queremos receber a palavra de salvação? Aleluia. Aleluia. Aqui a gente vê muito claro que nem toda cura resulta em transformação espiritual. Nem todo milagre gera em nós uma transformação espiritual. Nem toda mudança de cenário daquilo que nós estamos vivendo, que está nos afligindo, resulta em uma transformação espiritual. O que vai resultar em nós uma transformação espiritual é um relacionamento. É a busca na fonte. É a palavra de salvação liberada por Jesus. É crer que Ele é o Messias, que Ele morreu para nos salvar, para nos perdoar os nossos pecados. O milagre não nos leva para a eternidade. O que nos leva para a eternidade é a palavra de salvação que Jesus libera. Amém, Senhor. Tá quente aí? Aqui tá quente. Jesus, ele pode, amados, restaurar áreas da vida das pessoas sem que as pessoas se rendam completamente. Não foi isso que aconteceu com os 9? Foi. Jesus pode fazer isso. A gente pode ser curado, ser liberto, ter a nossa vida transformada, ir embora, ou ser... A gente tem que fazer uma escolha. Ou é a gente curado e vai embora sem agradecer, ou é a gente curado, liberto e reconhece quem Jesus é. A gente tem duas opções.
E a escolha da minha vida é voltar sempre. É sempre estar ali aos pés do Senhor Jesus. E a gente precisa entender isso. E eu vou falar uma coisa para você. Jesus não força ninguém a voltar. O voltar e agradecer é escolha minha, escolha sua. Eu vou escolher ir embora e ficar longe da fonte? Ou eu vou escolher voltar para aquele que faz os rios de águas vivas fluir do meu interior? A escolha é minha, é sua de voltar. É minha, é sua. E quando nós voltamos e queremos um relacionamento com Jesus e desejamos esse relacionamento com o Senhor Jesus, Ele sempre entrega para nós algo mais. Você está preparado para receber algo mais além do que você tem pedido, tem buscado da parte do Senhor? Você está pronto para receber esse algo além da cura, esse algo além da transformação, algo além na sua vida? Você está pronto para receber a salvação para a sua alma, para a sua casa, para a sua família? Porque é isso que o Senhor tem para nós. Amados, a cura física, ela pode resolver em nós a mudança, a transformação nessa área que a gente precisa, ela pode resolver em nós algo momentâneo. Ela pode ali resolver algo temporário. Mas agora, a salvação, ela se trata de eternidade, algo para sempre. Então a cura, ela é momentânea. Ninguém me garante que eu não vou sofrer de novo uma enfermidade. Eu preciso de um problema, resolver algo na minha vida financeira, eu posso receber uma bênção no trabalho, mas não está garantido que eu não vou passar por isso de novo. Né? São circunstâncias que podem voltar na nossa vida. Mas agora a salvação, ela é eterna. Ela é eterna, ela dura para sempre. Quando eu a conquisto, quando eu vivo, porque é dia a dia, né, que a gente conquista a salvação. Quando eu entendo e recebo essa salvação, ela é eterna na minha vida. Conquistando dia a dia. Agora eu quero perguntar para você, o que você busca quando você se aproxima de Deus? A presença dele. Sempre. Em primeiro lugar. Escuta aqui, ó. O Evangelho não se limita a melhorar circunstâncias, mas a reconciliar o ser humano com o Criador. É para isso que a palavra do Senhor é liberada, para nos reconciliar com Ele, para nos levar de volta ao lugar onde nós saímos, de onde nós saímos, da sua presença. E, amados, aqui a gente entende que Jesus, ele valoriza muito o reconhecimento sincero. Ele valoriza muito o coração sincero, o coração agradecido, o coração que entende de verdade aquilo que ele determinou, aquilo que ele planejou. E aqui Jesus, ele faz uma pergunta para aquele homem. Ué, onde estão os 9? Amados, Jesus sabia onde aqueles homens estavam. Jesus sabia. Mas a pergunta expõe aqui uma ausência. Uma ausência significativa daqueles homens. Porque Jesus, ele queria dar a salvação para os 10. Jesus queria liberar a palavra de salvação para os 10. Você acha que Jesus ficou feliz quando os outros 9 não vieram e perderam a oportunidade da salvação? Como você acha que Jesus olharia para mim, olharia para você, se a gente viesse na sua presença e buscasse, recebesse o milagre, fosse embora e não voltasse para receber a salvação? Como você acha que Jesus olharia para mim e para você? O que ele sentiria, sabendo que o meu e o seu lugar lá na eternidade estaria vazio? Que a casa que ele está construindo lá, que a morada que ele está construindo lá
para dar. Jesus sempre tem algo a mais para oferecer. E por que é que eu e você sempre oferecemos pouco para Ele? No mínimo, gratidão. No mínimo, reverência. No mínimo, adoração. No mínimo, reconhecimento de quem Ele é. Porque Ele tem planejado para mim e para você muito além do que isso que você está pedindo. Muito além do que a mudança dessa situação. Muito além do que tudo isso que você está passando ser transformado. Ele tem para mim e para você palavras de salvação, palavras de vitória, palavras de vida eterna. Glória a Deus. Ah, que Jesus maravilhoso! Que Jesus maravilhoso! E Jesus então ele percebe que quem é que retorna e quem é que está seguindo adiante. Jesus sabe quando eu e você retornamos e quando nós seguimos a nossa vida adiante sem dar importância com aquilo que Ele fez. E o reconhecimento sincero, amados, nunca passa desapercebido por Jesus. Nunca pense que Jesus não está vendo o seu coração, a sua atitude. Jesus, Ele vê tudo. E nada passa desapercebido aos olhos dele. E aqui Jesus demonstra que Deus ele se importa com a resposta do coração, não com apenas, amados, o resultado do milagre. E a gratidão daquele homem foi percebida por Jesus. Ele foi percebida e valorizada pelo Senhor Jesus. Não porque Jesus ele precisa disso, amado. Jesus não precisa do nosso agradecimento. Jesus não precisa do nosso reconhecimento. Ele não precisa disso. Mas porque Ele entende que quando a gente faz isso, existe maturidade espiritual aqui. Ele entende que ali tem um filho dele. O Pai entende que ali tem um filho dele. Jesus entende que ali tem alguém que crê que Ele é o Cristo, o Messias. Aleluia. Amados, a indiferença após receber uma bênção, um milagre, ela não é neutralidade, ela é distanciamento de Deus. Não é triste isso? A gente se distanciar de Deus, se junto, grudar de Deus, a gente passa por lutas nesse mundo. Imagina distante dele. Imagina distante dele. Quando a gente reconhece o agir de Deus, isso fortalece o nosso vínculo com Ele. E a gratidão do nosso coração por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele faz e por aquilo que Ele ainda vai fazer, mantém sempre o nosso coração sensível à ação divina do Senhor. Se o seu coração estiver sensível, o mover do Senhor vai se manifestar. Agora vou encerrar. Glória a Deus. Ah, falou glória a Deus, quer que eu falou? Não, vai, deixa eu pregar. Vai pregar. Tá acabando, agora tá acabando. Mas Jesus está falando com você, comigo Ele está. Oh, glória! Amados, a gratidão completa o propósito do milagre. Quando eu agradeço, eu vou entender o porquê que aquilo aconteceu na minha vida. Quando o milagre se manifesta, eu vou entender por que eu passei tudo aquilo. Às vezes a gente quer essa resposta antes. Por que eu estou passando por isso? Eu só vou entender quando chegar no fim de tudo. Quando o milagre se manifestar. Quando a porta se abrir. Aí eu vou entender o que é que o Senhor tem revelado. Amados, aqui nós aprendemos. O Senhor Jesus, Ele diz ao samaritano que se levante e siga o seu caminho. Essa ordem encerra ali o ciclo do milagre. Por quê? Porque ele já tinha sido curado. Ele já tinha sido liberto. Ele já tinha recebido aquilo que ele tinha clamado ali pelo Senhor Jesus. Agora, a gratidão
não faz com que aquele homem, não fez, né? Com que aquele homem ficasse paralisado ali aos pés de Jesus. Mas o Senhor Jesus, Ele envia este homem de volta, mas com uma nova consciência espiritual. Jesus despediu ele, mas Jesus tinha certeza que ele ia voltar de novo para o lugar onde ele começou tudo, aos pés de Jesus. Jesus despediu ele com a bênção da cura, da salvação, mas ele sabia que Jesus ia voltar, que aquele samaritano ia voltar para a fonte. Jesus vai despedir você hoje daqui com a tua cura, com a tua bênção, o teu milagre, mas volte para a fonte. Aleluia. Quando você for com a tua bênção, com o teu milagre, com a resposta, com a mudança, com a tua transformação, você começa a falar lá na tua casa, você começa a falar no teu trabalho, falar para todos ouvirem, mas volta a se abastecer na fonte, porque na fonte tem mais milagre, na fonte tem poder, na fonte tem unção, na fonte tem aquilo que você precisa, mas na fonte tem o que mais ainda a gente precisa, que é a salvação das nossas almas. Ai, Jesus é lindo. Aqui a gente vê que Jesus ele tinha um propósito muito maior. Ele mostra, né, que o milagre tinha um propósito muito maior do que a restauração física daquele homem. Mas o propósito daquele milagre era conduzir os 10 para uma vida de salvação. Mas o Senhor Jesus liberou somente para aquele homem que reconheceu quem Jesus é. Aquele homem sai curado, salvo e direcionado. Quantas vezes você não sabe para onde vai, não sabe que direção tomar? O Senhor Jesus vai te liberar daqui salvo, curado e direcionado. E foi a gratidão que foi a ponte entre o milagre e o envio do Senhor Jesus daquele homem. Tá pronto para agradecer? Amém. Tá pronto para agradecer? Amém. Amém. Aleluia. Fique em pé, Senhor. Como eu disse no começo para você, eu vou dizer mais uma vez. Essa situação que você está vivendo é um ambiente propício para Deus manifestar milagres. Ouça, a dificuldade não é um sinal de abandono. Muitas vezes no momento da luta a gente acha que o Senhor abandonou a gente. A dificuldade não é um sinal de abandono, mas o laboratório de Deus. É o lugar onde Ele estica a nossa fé para nos ensinar a enxergar com uma nova mentalidade. A crise é o cenário perfeito para o Todo-Poderoso agir. Gostaria de chamar a apóstola Cristiane para orar com você nessa noite, amém? Shalom, amados, vamos orar. Amado Deus, bendito Pai, obrigado por essa palavra poderosa. Senhor, que nos dá um alerta, que dá, Senhor, para nós um entendimento, um direcionamento da Tua verdade. Senhor, que possamos te buscar não pelo Teu milagre, mas por quem Tu és. Não por aquilo que o Senhor pode fazer, mas quem Tu és, Senhor, o nosso Senhor e Salvador. Aquele que deu a vida para que todos pudéssemos receber a salvação. Em nome de Jesus, toque em cada um. Aqueles que precisam de cura física, aqueles que precisam de cura espiritual, emocional, aqueles que precisam ter a alma restaurada, transformada. Amém. Te liberta, Senhor. Toque em cada um esta noite. E quem está assistindo, que manifeste o Teu reino em cada coração. A Sua obra, a Sua glória. Traga paz em cada vida. Em nome de Jesus. Coloca a mão no coração. Vamos então fazer a oração da salvação. Diga: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus.
perdoa os meus pecados, escreva meu nome no livro da vida. Eu perdoo e abençoo todos que me ofenderam. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração, faz morada eterna. Ensina-me a andar contigo aqui na terra, para que eu possa viver contigo por toda a eternidade. Neste momento, rejeito, renego, renuncio, desautorizo toda a ação de Satanás e seus demônios da minha vida. E ordeno, batem e amarrados, maior ou menor. E ordeno para nunca mais voltar em minha vida. Jesus, me cubra com teu sangue e ajuste e blinde a minha armadura espiritual. Fecha a porta do inferno para minha vida, para minha família, e abra as portas dos céus para minha vida, para minha família, em nome de Jesus. Amém. Garganta secou. Desculpa. Amém, queridos? Vou me despedir de você que está assistindo. Que Deus abençoe você. Compartilhe essa mensagem e seja abençoado em nome de Jesus. Shalom.